Olá, estamos iniciando o Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da identidade negra no audiovisual. E para isso a gente convidou a Kêmila Batista, que ela é pedagoga, e temos a presença também da Débora Brito, que é jornalista. E eu gostaria de iniciar perguntando para elas, né, Kêmila, inicialmente, o que é uma youtuber, porque também nas referências dela, ela diz que é uma youtuber, né? Que é um termo, pelo menos para mim, para algumas pessoas, não é tão novo, né? Youtuber, né? Alguém, e que trabalha com contação de histórias, né, afro-brasilidades, né? Que bonito isso, porque eu fico imaginando assim, tem tantas histórias que a gente conhece, essas histórias assim, Chapeuzinho Vermelho, assim, bem branquinha, Branca de Neve, né? Sim. Aí Harry Potter, essas coisas assim, então histórias africanas, né? Provavelmente você traz isso, né? É isso? Pois é, primeiro é um prazer, uma felicidade estar aqui na TVU e estar aqui no programa falando um pouco, trocando um pouco de ideias com a Débora, com você, com todo o público. A primeira pergunta eu vou acabar respondendo é falando dessa coisa do youtuber, né? O fazedor do YouTube, a pessoa que cria conteúdo, que gera conteúdo audiovisual para as redes sociais, no caso, o YouTube, que se tornou uma grande alternativa à TV aberta, né? E até os canais a cabo, onde existe muita criação, muita coisa. Algumas coisas a gente entende que tem um conteúdo relevante, que agrega valores e traz conceitos interessantes, outros são mais dentro da categoria do entretenimento. Até o nosso telespectador, se colocar no YouTube lá, Realidades TVU, vai encontrar também o canal da TVU e vai encontrar também vários dos nossos programas que já passaram, vai encontrar lá no YouTube. E isso é um movimento, na verdade, até que muitas TVs, as públicas e até mesmo as grandes redes, né, que estão aí dominando a comunicação, elas estão acabando até fazendo esse movimento, né? Entendendo esse movimento da população, o movimento das pessoas, dessa nova comunicação. A questão da contação de histórias, do contador, da figura de contadora de histórias, surgiu há um tempo. Na verdade, a youtuber é muito recente, tão quão recente é esse fenômeno, né, da internet. Mas a contadora de histórias precede mesmo, são um trabalho de 10 anos. Eu idealizei, eu criei o Caçando Histórias, que é uma iniciativa, que é um projeto de arte e educação para a diversidade. Não é só um projeto que já está aí, né, já existe. E através do Caçando Histórias, que tem vários braços, eu utilizo a literatura, a contação de histórias, eu escrevo também alguns contos. Então existe uma série de atividades atreladas, uma série de ações, inclusive uma ação em comunidades tradicionais de terreiro, em comunidades quilombolas, onde eu levo esses contos da tradição oral africana e afro-brasileira para essas crianças, né? E é muita tradição oral, né? Tem muita coisa tradição, e tem muita coisa escrita também. Agora já tem. Agora já tem, não posso nem dizer tão agora, porque acho que desde os anos 60 já existe a transcrição desses contos da tradição oral. A gente pensa no mestre Didi, que é um grande sacerdote baiano e artista plástico e escritor, que junto com a sua esposa, a Juana Elben, ele escreveu histórias e trouxe essa tradição dos terreiros para o universo da literatura. Eu posso colocar ele como a primeira pessoa, como expoente disso tudo. Ele que era uma pessoa, né, já faleceu, era uma pessoa de extremo conhecimento dos cultos ancestrais. Ele trazia toda essa base, esse referencial, esse conhecimento para o universo da literatura. Então, a partir dele, lógico, as coisas foram mudando, mas hoje a gente sabe que dentro do universo da literatura e da contação de histórias, existe uma hegemonia, como em vários setores, né, a gente entende que existe uma hegemonia dos contos clássicos, eurocêntricos, dessa tradição dos irmãos Grimm e tudo mais, que sim tem a sua relevância no ponto de vista histórico, mas a gente sabe que a importância que existe dessa tradição oral ser valorizada, ressignificada, recontada por nós mesmos, pessoas negras, é o grande encanto da história. Então, assim, essa ação que o Caçando de Histórias propõe é integrar todas essas linguagens, a música, a dança, porque as narrativas para o povo africano ou para as nossas matrizes está na dança, está no alimento, está em todos os fazeres, né? Em tudo envolve a narração, o contar, o explicar, o dizer. Então isso é o que faz parte do alimento e trabalho. Uma riqueza cultural incrível, né? Dessas etnias, se a gente voltar para trás, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, não, o negro, né? Quantas etnias tem dentro desse negócio, gente? Você fala o branco, aí você fala o branco, não, você vai falar francês, você vai falar o outro.
e aí às vezes o negro parece que não aparece isso. Quantas etnias tem dentro que vieram para o nosso país e depois toda a mistura aqui, o caldo cultural, né, dessa afro-brasilidade que já vai vir questão indígena, os brancos. Exatamente. E tudo isso acaba ficando muito latente, muito presente no trabalho. Essa é uma trajetória minha que eu reuni a questão da educadora, da pessoa que pesquisa, que se interessa, da minha vivência religiosa. Sou pessoa de candomblé, sou EQED, né, que é um cargo sacerdotal dentro do candomblé. EQED, né? EQED. EQED, né? Ou ajoie, né, como pode. Tem várias nomenclaturas, macota, ajoie, EQED. São mulheres, é um cargo feminino que é dado, que nos é dado a incumbência de cuidar dos orixás. Esse posto é como a mãe do orixá, aquela que cuida do orixá. Então, a gente não tem a possibilidade de incorporação, mas todo o outro processo, toda aquela espiritualidade a gente vive de uma outra forma, no zelar, no cuidar, no ensinar e ser porta-voz de orixá. Então, acho que além de ser uma responsabilidade muito grande, é um compromisso também com essa ancestralidade. E você falou mulher, né? Dentro do seu conhecimento da dimensão mesmo religiosa, do que você conhece dentro da tradição afro, que é imensa, a participação da mulher é maior do que, por exemplo, na visão cristã? Sim. É maior? Não? É a questão do patriarcado, né? Não é tão patriarcal. Não. Isso. Na verdade, até alguns contos e algumas referências que a gente tem mostram a mulher criando o mundo, né? Então, para você ver como é que a visão é completa, a cosmovisão é totalmente diferente, né? A cosmovisão Nagô, Yorubá, até a cosmovisão Banto também, que são de povos que vieram para o Brasil na condição de escravizado, nesse holocausto que foi a escravidão no Brasil, é que a gente traz essa referência, como muda, né, o ponto de vista, a perspectiva é completamente diferente mesmo. É interessante, porque na tradição ocidental, a grosso modo, o patriarcado veio a partir do Neolítico, né? Mas antes disso havia politeísmo, matriarcados, várias formas de divindade feminina misturadas, né? Depois que nós... Mas temos a Débora aqui também, né? E que também está dentro do tema e que também tem um trabalho interessante, né? Que é ligado à produção de um... Até vou ler aqui porque é bem complicado o nome. Ixicãoe. É um documentário. Significa estamos juntas. Ixicãoe. Exatamente. Que língua é essa? É a língua xangana, que é uma das línguas faladas em Moçambique, na região sul de Moçambique, especificamente. Boa tarde a todos e todas, né, que estão acompanhando. Boa tarde, Marcelo. Esse documentário, né, Estamos Juntas, o significado dele, vem de uma experiência que eu tive em 2014, né, e de todo o processo de maturar e refletir, de como isso se transforma num produto audiovisual, enfim, num processo que eu estou propondo de construir um documentário sobre a reflexão, sobre o que significa me entender enquanto uma mulher negra no mundo, um corpo de mulher negra no mundo, né? Enfim, sou uma pessoa negra, sou uma mulher negra que me descobri negra muito recentemente na história da minha vida. Me descobri negra já adulta. Eu cresci numa família que veio de um processo de embranquecimento, né? Que é uma ação do racismo para que as pessoas neguem a sua identidade, a coisa da demonização, né? Da negritude. Então, as pessoas da minha família se afirmam como brancas, como pardas. Elas não se veem politicamente, identitariamente como negras. E estar em Moçambique, viver em Moçambique em 2014, durante um intercâmbio na universidade, eu estudava jornalismo e tive a oportunidade de participar dessa pesquisa. Estar lá, entre outras mulheres negras, né, uma população que é mais de 98% negra, e aquelas pessoas que me viam também como mulher negra. Foi nessa coletividade, especialmente na relação com algumas mulheres dessa associação Ixicãoe, que eu pude conviver lá através da pesquisa que eu realizava, que eu me entendi, né? Eu fui acolhida, eu fui vista por elas e reconhecida por elas também como mulher negra. E de lá para cá eu venho pensando politicamente meu processo através de feminismo negro, através de outras coletividades de mulheres negras, mesmo de mulheres negras feministas aqui no Brasil, e venho pensando sobre isso, né? O quanto não se fala sobre esse processo que é interno, algo que mesmo com trajetórias diferentes, lugares distintos de onde viemos, de mulheres negras, existe um momento, e aí eu posso dizer isso porque tem sido empiricamente do processo de construção de diálogo, fundamentalmente a partir do diálogo, do encontro com outras mulheres negras, de compartilhar de como foi esse meu processo, de que todas nós temos um momento da vida em que entendemos. E mais do que entender, a gente sente o que é que significa ser eu falo o corpo de uma mulher negra no mundo. Porque no Brasil eu sentia
o peso de ser uma mulher negra no mundo, mas não sabia que tinha um nome, o racismo, né? Na minha criação, na adolescência, infância. Então, eu não tinha um nome para dar para isso, porque eu não me entendia como mulher negra. O racismo não era algo possível para mim, porque eu era parda. Isso não acontece. E aí, encontrar essas outras mulheres, né? A equipe é formada só por mulheres negras, e tem sido esse processo de troca. E todas nós temos esse momento, apesar de algumas das mulheres da equipe serem de Salvador, de estarem em uma família afrocentrada, de candomblé, extremamente inseridas na dinâmica da consciência mesmo da negritude, do processo de negritude. Mesmo assim, todas nós compartilhamos esse sentimento. E é um filme para falar que é importante o que a gente sente, né? A gente percebeu que não há material audiovisual sobre isso, não há registros sensíveis sobre esse processo. E é mais do que falar sobre, necessariamente, os aspectos negativos que acompanham também esse processo, que é de reflexão, que é de autorreflexão, enfim, de uma investigação de si mesma, mas de fortalecimento. Já a construção do filme, desse encontro com as mulheres, tem sido de a gente se olhar e dizer, eu sinto que você sente. Tipo, a gente tá mais forte agora. E o filme fala pouco disso, né? Eu vou retornar a Moçambique com essa equipe agora de mulheres negras para reencontrar as mulheres com quem eu convivi lá e reentrevistá-las para investigar esses sentidos de ser mulher negra. Que bonito. Que legal, muito legal, Kêmela e Débora, essas coisas que vocês estão trazendo aí, muito interessante. Vão pensando aí, que falou em filme, que filmes é interessante para as pessoas assistirem e conhecerem alguma coisa dessas questões que vocês vão estar falando, a questão negra, cultural, né? Vão pensando aí os livros também, para depois a gente trazer mais adiante. Tá? Mas eu quero trazer uma pesquisa aqui que foi feita em 2016, né, ligado à questão da representatividade, né, do negro no audiovisual, que é uma pesquisa que olhou os longa-metragens, né? Foram 142 longa-metragens em 2016, apenas 3 diretores negros. E de atores, 13% de negros, né, atores participando desses 142 longas brasileiros. E a população negra, ou com aspectos da etnia, né, no Brasil é mais da metade ou metade, não sei exatamente, né, pelo menos mais ou menos metade, então não está bem aí, então está um pouco longe. E orientais, 4 atores orientais, os orientais não estão com, né, então tem mais de fora ainda. E o negro também não é protagonista, em geral, é muito raro, né, não tem um protagonismo, não é aquele... O mocinho é mais aquele cara mais afeito, né, branco, bonitinho assim, assado, meio Hollywood, meio assim, meio assado, né, que vai ser um cara, né. Então, e aí diz alguma coisa sobre isso? E dessa pesquisa, só, desculpa, um fato importantíssimo é que zero mulheres negras dirigiram ou roteirizaram nenhuma mulher negra dirigiu desses 142. Então, 3 você vê objetivamente aquela, né, onde estão os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras também na produção de narrativas. E aí tem várias coisas também, né? Porque, por exemplo, assim, em geral, que a pessoa, por exemplo, hoje tem curso de cinema, né? Então, quantos alunos negros entram para o curso de cinema, quantos entram na universidade? Agora a gente tem as cotas, né? Que é a coisa, depois eu quero que vocês falem, se der tempo, um pouquinho, que isso é uma coisa bem importante, as cotas étnicas, raciais, né? Mas vamos lá. O que eu percebo disso, e até pegando um gancho no que você falou, é a questão de que esse cenário do audiovisual é um cenário, um retrato evidente e óbvio do que é o Brasil, né? Isso não dá para se descolar, não dá para se dissociar. A gente acaba vivendo uma reprodução e nós, ainda por cima nós negros, não temos historicamente o mesmo acesso às mesmas possibilidades. Existe muito discurso da vitimização, mas a população negra, os militantes, não sei o quê, todo mundo se vitimiza muito. Mas isso é uma questão nítida e histórica e com dados e pesquisas e referências nítidas para quem quiser ver. Eu acho que a questão está na equiparação e na tentativa, através justamente que você também estava falando das cotas e das possibilidades de outros cursos, muita coisa tem sido feita, programas e projetos que atuam em comunidades, em áreas de periferia, na favela, detesto essa comunidade, mas é na favela mesmo, onde está a massa da população, infelizmente ainda a massa da população
afro-brasileira ainda está nas periferias, e é isso mesmo. E aí esses trabalhos que vão em loco e vão ali e começam a mostrar a linguagem do audiovisual para quem está ali, ou até mesmo em outros âmbitos também, em universidades, o acesso aumentou um pouco mais, até mesmo porque nos últimos anos o acesso da população negra ao universo acadêmico aumentou exponencialmente. Se eu comparar assim, no tempo em que minha mãe entrou na universidade, que meu pai entrou na universidade, eu sou uma exceção de família, né? Eu não sei, você talvez também, que é a questão de que meus pais passaram pela vida acadêmica. E isso não era uma realidade. A minha avó não sabia ler. E meu pai entrou na universidade. E assim vai. Meu avô estudou até a 4ª série, a antiga 4ª série, e minha mãe entrou na universidade. Então, assim, tem um histórico aí de falta de acesso à comunicação, acessibilidade material também, porque fazer cinema é caro, produzir audiovisual é muito caro no Brasil. A gente tem uma defasagem de equipamentos, de uma série de outras coisas que a gente paga mais caro, é tudo muito mais caro para conseguir. Então, assim, quem é a maioria, que é visto como minoria e tem acesso diferenciado no sentido negativo ao poder aquisitivo, sofre muito mais para conseguir ter acesso e viabilizar suas produções, os seus sonhos, as suas ideias. Por isso aí, tem muitas mais barreiras, né? A gente está vislumbrando isso agora e sentindo na realização de Chicão Estamos Juntas. Mas eu queria complementar uma ideia, porque que você fala, né, o acesso. Obviamente, a gente tem um aumento da presença de pessoas negras. Inclusive, tem um curso de cinema aqui em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, que tem mudado, inclusive, a cara, né? Recentemente, a gente teve 2 projetos coletivos de produções de estudantes de cinema que estavam também buscando captar recursos para viabilizar as produções, assim, projetos que pensavam também a condição de ser negro, a condição de negritude, de juventude. Então, tem uma série de pessoas fazendo várias coisas, mas um dos desafios também que é colocado, né, para a possibilidade da gente acessar esses espaços sempre também é o discurso da meritocracia, né? Que mas aquela pessoa negra, ela batalhou muito e ela conseguiu chegar lá, então busque seguir o exemplo dela e ralar muito, ter acesso, né? Esse processo que às vezes é individual de uma pessoa que desponta. E a gente questiona, tipo, a possibilidade de acesso mesmo, né? Quantas pessoas negras, quantas participações em filme a gente tem para se qualificar. E esse tema aí a gente vai continuar, né? Porque é bem importante, assim. Só que a gente tem que fazer agora um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida com essa questão. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da identidade negra e o audiovisual. E temos aqui a Kemla Batista, que é pedagoga, e também a Débora Brito, que é jornalista. E a Débora falava para a gente da questão da meritocracia, da inserção mesmo, da dificuldade dessa inserção, né, da etnia negra nos projetos, né? Mas isso também, aos poucos, está mudando em alguns lugares. Como é que está isso? Está mudando, a gente tem mais pessoas negras estudando cinema, fazendo cinema, mas ainda existem vários desafios, né? Acho que um dos principais e que eu questiono sempre nas rodas de conversa, quando a gente vai discutir esse tema, é de quais são as possibilidades reais que estão sendo ofertadas aos profissionais, né, mesmo negros, e de produzir para colocar no seu currículo, né? Muitas vezes existe esse questionamento, mas as pessoas não têm tanta qualificação, não têm tanta experiência, mas quando é que a gente vai começar a dar oportunidade, né, para colocar as pessoas, para que elas tenham mais experiências? Você pega um currículo de uma pessoa que está fazendo cinema há cerca de 4 anos, 5 anos, e ela talvez tenha 2 páginas preenchidas de experiências que vão ser chamadas, são curtas, são médias, são várias experiências que, claro, isso soma no currículo de uma pessoa, mas quantas oportunidades estão sendo dadas para as pessoas negras produzirem seus currículos e estarem nas produções? E Chicão tem esse compromisso político também, que é de ter uma equipe fundamentalmente de pessoas negras, né? A gente teve apoio do Fundo de Cultura de Pernambuco, é algo que a gente colocou como compromisso mesmo, o Fundo Cultura Política, de acho que 70% da equipe ser negra, né? Atualmente está 100%. Mas é um desafio, a gente tem dificuldade em encontrar mulheres negras que sejam técnicas de som, mulheres negras diretoras de fotografia, elas existem, claro, né? Mas para encontrá-las, e elas que estão fazendo
seus filmes, correndo atrás, lutando bastante, porque a gente conseguiu acessar uma política pública, mas em outros lugares não tem. Na verdade, é um grande corre que as pessoas têm que fazer, assim, a gente tem que se juntar, realmente. Tem que se aquilombar, como fala, né? Pegar na mão do outro, ir junto, entendendo como é que a gente... Que vem dos quilombos. A gente fez Exato. um programa muito legal aqui sobre a questão do surgimento dos quilombos, como é que funcionava isso no Brasil, o resgate dessa memória, né? A questão da terra. E aí, aquilombar é como se organizar no sentido dos direitos e de produzir coisas nessa direção. Sim, é isso, pensar, né? só produzir, acho que é existir junto. Existir. Né? É até, tomando aqui um pouco de espaço, mas é fazer junto, existir junto, respirar. É uma coisa que está mais pautada no senso de comunidade, no senso comunitário dos povos africanos, originariamente, né? Que aí você vê, em áreas de periferia, você vê esse senso comunitário muito nítido, muito forte, você vê isso acontecendo e perceber essa necessidade de se aquilombar, de se reunir, de se fazer, é mais uma necessidade de autopreservação, né? Sim. Parece uma coisa, nossa, mas porque o que está se fazendo é dizimar o nosso povo, dizimar nossas tradições, os nossos saberes, pouco a pouco. Deixa eu colocar uma coisa que a nossa produção aqui fez, né, Débora e Leonardo, que é uma questão dos papéis que são, né, conferidos ao negro no audiovisual, seja também na televisão, no cinema, né? Aí diz aqui o lado negativo desses papéis, ela coloca assim o escravo, muitas vezes aquela mulata lasciva, a empregada doméstica, né, com certas características, o preto, assim, que diz aqui está escrito preto bobo, bobo. Me fala um pouquinho do termo preto também, o que vocês acham desse termo preto, como é que é usado, como é que não é usado, porque é negro, tem gente que não gosta de dizer negro, diz que é preto, outros que dizem, não, ele é de cor. Vamos falar um pouco também dessa questão. Mas, enfim, o negro bobo, o ignorante que faz a gente rir e o lado mais negativo do bandido, às vezes também ser. E do lado positivo, o jogador de futebol, o sambista, aquele personagem que interpreta a exceção, um moço de família humilde que lutou muito e venceu na vida. Um pouco essa configuração que se encontra, como é que é isso aí? Eu queria falar um pouco sobre a questão que você citou aí da mulata lasciva, porque é um ponto bem delicado. Eu convivo muito com o universo, apesar de hoje estar morando aqui, mas eu vivo há muito tempo no Rio de Janeiro, então eu convivi intensamente nesse universo. Meu pai desfilou no Império Serrano, foi passista da escola. E que tem uma imagem muito construída no estrangeiro também, né? Da coisa da mulata, Rio de Janeiro, o samba, o futebol é pesadíssimo. E aí, da onde é que vem essa coisa do termo mulata? É uma coisa que hoje existem grupos de mulheres passistas, bailarinas, artistas, dançarinas do samba, que estão fazendo um processo inverso, fazendo justamente a desconstrução desse conceito da mulata, da mula. Não usando mais mulata, do híbrido, não mais. Evitando, até fazendo com que as emissoras de TV se retratem, fazendo movimentação mesmo na cidade. E isso é muito importante. Por isso eu queria enfatizar isso, que a figura da mulher que dança, que antigamente era a pastora, que era a mulher mais bonita daquela comunidade, ela que representava a beleza daquele povo, ela que representava a melhor dança, a sensualidade, não passava pela sensualidade. Não passava. Passava pelo talento, pela habilidade, pela capacidade. E algumas das danças, aí eu vou falar pela minha outra formação, que é de dança, eu estudei dança na UFRJ. A dança da mulher do samba é a dança que tem origem nos bailados, nos requebros, nos movimentos de alguns atos de danças do candomblé. Que legal, isso aí dá um programa. Né? Porque é só a questão da música, da arte, como que a gente não sabe de onde vem, né? E aí se você vai, mas ela está lá se quebrando. Existe, lógico, todo um novo passo, uma sensualização, uma mistura com o funk, com vários elementos. Mas vocês acham que isso é só um lado negativo, essa sensualidade? Ou tem alguma coisa positiva? Mas aí que tá. Mas é que se transforma totalmente. Exatamente. É quando a indústria cultural se apropria de uma tradição, de uma coisa que vem de uma origem, que tem um fundamento, que tem uma explicação, que tem um sentido. E os tarados de plantão já vão... Aí nada contra vocês, meus amigos câmeras, mas alguns câmeras das TVs abertas vêm com aqueles ângulos ginecológicos na mulher. Ginecológico.
A pessoa está fazendo o seu trabalho, está dançando. E aí, quem está por trás? Quem está dirigindo? Quem está montando aquela programação? Qual é a preocupação dela? Se aquela criança está assistindo, ela está vendo uma mulher completamente exposta. E daqui a pouco você vê a tela só sacudir na sua frente, você não vê mais nada, só aquela coisa. É uma coisa que eu falo com muito, não vou dizer propriedade, mas com muito carinho, porque é um núcleo de pessoas. Eu nunca fui passista, nunca dancei dessa forma. Eu já trabalhei, pela minha experiência com dança, dentro do universo do carnaval. Existe uma indústria enlouquecida, enorme, gigantesca, que envolve várias coisas que eu não concordo, mas existe uma tradição por trás disso, existe um fazer, existem pessoas. E aí colocar a mulher nesse lugar do corpo que mexe, né, do bumbum que fala, e quando fala, é que está o problema. E aí, como é que você vai construir a identidade de uma criança, de uma menina negra, dessa forma? Sim. E aí, essa questão da música mesmo, você vê, às vezes, as crianças muito tenra idade, né, já imitando totalmente, assim, esse modelo adultocêntrico, né? Assim, porque aí, qual é a linguagem que a TV coloca? Qual é a imagem que aparece nos desfiles de carnaval? O que aparece, né? Até mesmo numa passista de frevo daqui, né? Que está lá dançando, está fazendo o seu trabalho, está fazendo, e aí vem aquele ângulo naquela posição que não é a mais ginecológica. É a ginecológica, como eu falo. Então, isso é um exemplo que eu queria trazer à torno disso. E um dos principais problemas, assim, que eu vejo dessa questão é você reduzir a uma única possibilidade de leitura daquilo, né? O problema não é o modo como as passistas dançam, né? A gente precisa primeiro saber, né? Porque existe o apagamento da história da produção intelectual cultural negra. Isso existe, né? A apropriação e o apagamento mesmo de não se falar sobre isso. E, por outro lado, é isso, né? Reduzir a uma única leitura possível, que é a leitura da objetificação das mulheres. A televisão faz isso, a televisão aberta faz isso, né? Colocar dentro de um pacotinho um produto, embalar para que isso possa vender. E aí isso vem com o silenciamento dessas mulheres. O que essas mulheres pensam? O que elas têm para falar dos outros 364 dias do ano que elas estão se preparando para entrar na avenida, né? Exatamente. Que elas vivem aquela dinâmica, elas vivem aquela relação. A gente vê pouquíssimo isso, assim. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa do Rio de Janeiro que estuda dança recentemente. Ela estuda danças afro-latinas. E ela faz oficina de afrofunk. Ah, que legal. A Thaisa Machado, né? Conheço. Eu entrevistei ela. E é muito interessante perceber isso. Ela vai atrás da história dessas danças. Então, o problema não está em rebolar. Ela diz, inclusive, existe uma ciência do rebolado. Eu achei genial. Existe uma ciência do rebolado e a gente precisa entender isso. E não colocar uma etiqueta que ou é objetificação ou, por outro lado, vamos comercializar, mas é o lado descolado, o intelectual, o oba-oba de agora todo mundo vamos adorar o funk, mas, enfim, vamos também, por outro lado, tirar todo o sentido, o significado, de onde ele vem, quem são as pessoas que estão vivendo e produzindo isso também. Esses papéis isso a televisão, por exemplo, o próprio cinema se deu conta muito desses estereótipos muito fortes aqui que estão colocados, isso está sendo mudado. Por exemplo, agora a nossa produção também colocou aqui, tinha uma personagem chamada Adelaide no Zorra Total da Globo, né? Parece que alguns anos atrás saiu esse quadro, e que ela era uma negra assim bem desdentada e tirava muito sarro dela, vivia com uma ratazana e tinha celular de última, ao mesmo tempo tinha um celular de última geração. Era um negócio assim bem estranho e aí era muita avacalhação e não sei o que vocês acham. Nada que a televisão brasileira, que a Globo especificamente não tenha feito em outros momentos, em outras produções, né? Essa personagem era interpretada por um homem branco, pintado de preto, né? Ainda fazendo a prática do blackface, né? E extremamente problemático e já houve muita contestação, muita crítica a partir disso, porque chegou um momento, acho que ficou muito brutal, assim. E existe uma movimentação na internet, por exemplo, assim como Kemla, existem diversas outras blogueiras, meninas muito jovens também que eu acompanho, e que falam sobre entretenimento, que falam sobre cultura, do que elas acessam. E existe um movimento muito forte, assim. Houve muita gente falando sobre, e é coisa de você pensar que é um vídeo de uma jovem menina de 21 anos que está comentando um programa como esse, tem mais de 1 milhão de visualizações. Então existe um impacto também e eles estão preocupados com que eles podem ter retorno financeiro. Assim, eu não acredito que haja uma consciência, uma reparação com o que está sendo feito. Acho que existem outros modelos de continuar perpetuando essas ideias, né? A gente tem uma novela que se passa em Salvador, na Bahia, e que
Eu não sei exatamente, mas sei lá, mais 90% do elenco da novela é de pessoas brancas, e a Globo bateu o pé. Sabe, tem uma coisa agora é 2018. Eu digo que a novela é sotero-caucasiana, né? Sotero-caucasiana, porque ela... E se passa na Bahia. É em Salvador, mas os personagens principais e boa parte do núcleo de atores do elenco, assim, se a gente for contar o que tem de ator maravilhoso, ator e atriz maravilhoso no Brasil... Nem no Brasil. No Brasil inteiro. Você não precisa pegar um baiano para fazer um baiano. Você não precisa pegar um pernambucano para fazer um pernambucano. Mas, sabe, aí fica aquela coisa. Aí, falando assim, pegando até o gancho, tem o programa, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo tem uma projeção muito grande. Tem um trabalho fantástico, formidável e tem conseguido movimentar muita coisa. E eles têm um programa também na TV aberta, acho que é Mr. Brau. E ele fala, ele coloca pessoas negras em papéis protagonistas, algumas discussões, alguns temas eles propõem, tal, dentro daquele contexto que é a Globo, né? Tentando mexer ali um pouquinho. Mas a gente entende que esse movimento dessa emissora, por exemplo, não é necessariamente, olha, nós como somos, né, nós nos redimimos e mudamos de perspectiva. É uma questão de mercado. O mercado, o universo do marketing, da publicidade, entendeu que o povo preto consome. Esse ponto aí, daquela pesquisa que a gente citou, tem uma outra pesquisa que fala que dos anúncios de publicidade, só 7% tem a presença de negros no anúncio de publicidade. Esse é um ponto também que merece alguma consideração. E no caso dos entrevistados, na área do jornalismo, na hora de entrevistar as pessoas especialistas, é bem difícil também aparecer algum negro sendo entrevistado. Como é que vocês veem isso? A gente acaba vendo, pelo menos eu consigo ver dessa forma, que é uma questão de mercado mesmo. Existe um entendimento de que, como o mercado LGBT, existe também um grande mercado em que, entendeu? Então, por isso, que legal, então vamos colocar um casal homoafetivo na nossa programação da nossa novela, nossa série, nosso negócio, justamente também e para esse público se sentir contemplado. E aí existe toda a política do merchandising, enfim, que aí é muito grande. E para a população negra, a mesma coisa, né? A gente, há muito tempo, deixou de não ser o público que compra, né? Existe uma ascensão, um processo de algumas mudanças nesse cenário, e aí a gente começa a consumir. A gente começa a consumir livro, a gente quer o creme que cuida do nosso cabelo, a gente quer a roupa que se adeque mais no nosso corpo, a gente quer isso, a gente quer aquilo outro, e eles precisam desse público, porque, poxa, somos mais de 50%, e eles vão e as TVs e os grandes conglomerados da comunicação vai, como é que a gente fala na gíria, né? Vai dar mole de perder esse filão de mercado? Jamais. Então, eu acho que esse posicionamento de ter mais pessoas negras em cena é fundamental, é importante. Existem, sim, alguns pequenos avanços, porém, a gente precisa ser bem crítico com relação a isso, né? O que vocês vislumbram como uma coisa que poderia ser feita falando em termos de políticas afirmativas, né, em relação a essa inclusão, né, porque se trata de um processo, no fundo, processo histórico de inclusão, porque o nível de exclusão ele foi tão grande que deixou marcas muito profundas na nossa cultura, é um endividamento, na verdade, até com uma visão sistêmica que a gente tem, vê um endividamento que existe na sociedade, um desequilíbrio nas relações, é sistêmico mesmo. Como é que reparar um pouco esse endividamento com políticas afirmativas? A gente falou de cota no outro, mas aí voltando também para o foco da mídia, do audiovisual, tudo isso aí. Eu acho que quando a gente está falando, né, eu citei no último bloco da política de incentivo à cultura, né? No edital em que a gente escreveu o Chicão e o projeto documentário, já houve um super avanço. A política de cultura de incentivo à cultura aqui em Pernambuco tem 10 anos e houve um avanço que era a notificação, né? A gente tem um formulário para preencher de as participantes da equipe principal serem mulheres e mulheres negras. Então havia, eu não sei dizer se era uma pontuação diferenciada, mas existia um olhar
para as produções de mulheres negras, na equipe principais dos projetos audiovisuais, para valorizar isso. Então, quando sai a lista de aprovação, por exemplo, dos projetos, tem nomes como o meu, como de Mariana, que é a produtora do documentário, do projeto, que são nomes que não estavam lá presentes, né? A gente tinha uma recorrência de nomes, historicamente, que é acesso à política, que fazem cinema, que já se afirmaram nesse mercado, que é um mercado, e assim como o meu, tiveram outros nomes novos. Nomes que aparecem, que surgem, pessoas que certamente estavam pensando, produzindo, desejando escrever projetos, desejando ter acesso a incentivo público para realizar e que agora tiveram a oportunidade. Então, esse é um exemplo mínimo, né? Porque não é cota, ainda não é destinação de porcentagem específica, mas era apenas um olhar interessado para vamos olhar... Está mais sensível para... Mais sensível para isso, porque a gente precisa que essas pessoas estejam participando. Então, você já vê uma mudança. Eu não sei percentualmente quanto que foi essa mudança, mas seria um dado interessantíssimo de levantar, assim, das últimas produções. O que é que uma mudança como essa, que está no processo de qualificar essa política de cultura, assim como o processo de interiorização, enfim, também para os povos indígenas, interessantíssimo. Ter até mais para os mulheres povos de terreiro também tem algumas pautas voltadas para isso dentro do edital. Da política, muito interessante, né? isso aí, né? A gente tem que continuar nessa direção desse importante tema. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da identidade do negro no audiovisual, né? E a gente terminou outro bloco falando sobre políticas e ações afirmativas no sentido de uma inclusão, né? De sanar um pouco dessa dívida assim, histórica, imensa, cultural, que existe em relação a essas camadas imensas da população, mais da metade da população brasileira, né, dentro dessas etnias. Então, Débora, né, falava sobre isso. O que você ia trazer mais para nós? Exato. Acho que um outro aspecto para a gente pensar, né, quais são as soluções possíveis para ter mais pessoas produzindo, inclusive, e para solucionar também a coisa que você trouxe dos estereótipos, né? Da representação sempre negativa ou estereotipada naquela posição de, enfim, que a gente já reconhece, né? Que você falou no último bloco, mas que é ter mais pessoas negras produzindo suas próprias narrativas, fazendo filmes para contar suas histórias, fazendo filmes para compartilhar também as suas experiências de sociabilidade, de construção de identidade. Então, a solução primeira, por exemplo, para a gente não ter reproduções do racismo, que esses estereótipos são fundamentalmente racistas, é ter pessoas negras também produzindo cinema, falando sobre si e falando também sobre outras coisas, né? Acho que um debate que a gente tem feito no audiovisual também, pensar, existe um debate sobre cinema negro, né? Quando a gente falava da coisa do aquilombado, se reunir, é também para pensar essa produção, para dar sentidos, sem querer encapsular, né? Mas a produção do cinema negro é a produção das pessoas negras que estão pensando no cinema, estão se juntando, estão refletindo e poder pensar junto sobre isso, né? E poder questionar, inclusive, essas narrativas que são feitas sobre nós. E vocês, no intervalo, a gente conversava um pouquinho aqui em off, né, sobre filmes também que vocês indicam para que a gente possa assistir, assim, dentro de um pouco desse tema, né? Vocês falaram aí quais mesmo? Tenda dos Milagres, o que mais? Sim. Tenda dos Milagres? Tenda dos Milagres é um filme clássico que reconta um livro do Jorge Amado e tal. Virou série para TV, mas o filme é diferente da linguagem da TV, por questões óbvias, e eu acho que vale muito a pena, nesse período em que a gente está vivendo, de intolerância religiosa, de racismo religioso, de uma série de questões que estão voltando, né? Coisas que nunca pararam de existir, situações que nunca deixaram de acontecer, mas que agora estão ganhando um novo peso, um novo fôlego, e esse filme acaba sendo um grande provocador de reflexões. Tenda dos Milagres, qual fundamental. Mais? Tem um filme também do Spike Lee, na verdade, tudo que o Spike Lee faz. Spike Lee, né? É um cineasta afro-americano, mas um filme que marcou muito para mim é o Do the Right Thing, que em português, Faça a Coisa Certa. E é um filme que mostra a realidade nua e crua e mostra como a gente pode se entender também como negro e quais são as nossas possibilidades de intervenção no mundo racista. É um filme com a linguagem, com a estética. Esse filme, eu acho que é uma aula para qualquer pessoa, preta, não preta, que queira entender e conhecer um pouco mais do olhar
afrocentrado, num olhar que pensa valores civilizatórios africanos. Você falando, me veio 3 filmes que eu vi que não esqueci, que é o Mandela, né? Que é a questão da África fundamental. O outro filme é o Biko, também na mesma direção, Biko, né? Biko, que é também a questão da África do Sul. E Malcolm X, né? Luther King também. São filmes muito interessantes, né? Para ver um pouco dessa história. São mais norte-americanos, mas são muito interessantes. Só vou lembrar de mais um. Que é um filme que é o que aprendi com as minhas mais velhas. Vou falhar aqui com relação ao nome da autora, da cineasta que produziu, mas é um filme produzido por uma mulher negra e é o filme da Bahia, que conta um pouco da trajetória de aprendizado e do que se vive nas tradições de comunidades tradicionais de terreiro a partir do ponto de vista do olhar feminino. Então, é um filme muito interessante. Eu só vi alguns trechos, eu estou muito curiosa para ver, mas eu sei que é um filme que eu sugiro que as pessoas vão buscar, assim como eu também estou buscando. Então, fica no lugar da busca. E é interessante, você que falou essa questão da cultura negra, né, da cultura, é uma riqueza incomensurável, assim como outras culturas, mas é uma riqueza brasileira, afro-brasileira, incomensurável, né? E que é muito desconhecida, e quando alguns conhecem algumas coisas idiosincráticas, né, estereotipadas, ainda tem questão de racismo, de preconceito em cima disso. Ou seja, parece que as pessoas escolhem a pobreza mental quando conseguem ignorar essa riqueza, né? Mas mais filmes, você falou Travessia, né? Travessia, que é um curta-metragem de Safira Moreira. Ela, inclusive, é diretora de fotografia do projeto que eu estou construindo. Uma super parceira. Pensando assim um pouco dessa produção mais nova, de gente muito nova, assim, que é da próxima a minha, que está fazendo cinema. Tem o curta-metragem também Deus, de Vinícius Silva, ele é de São Paulo. Um menino incrível, é um filme genial, que é um documentário. E o mote do filme é que Deus é uma mulher negra e parte do dia a dia de uma mulher na periferia de São Paulo. Pô, você falou Deus, eu me lembrei, eu tinha 16 anos de idade, eu me lembro, eu entrei no seminário católico, queria ser padre com 16 anos de idade, e me caiu um livro na minha mão, se chamava Deus Negro, a capa toda preta, eu acho que o cara chamava Neymar de Barros, uma coisa assim, mas é Deus Negro, se procura, uma coisa tão intensa, ele falando dessa questão, é um livro dos anos 70, assim, acho que do início dos anos 70, assim, muito intenso, né? São poucas produções assim nessa, né? Mas eu acho que de uns tempos para cá começou que a gente tem acesso. E aí a rede social que você falou, que você é youtuber, né? Como é que é um pouco essa questão? Me explica um pouco mais o que faz o teu trabalho lá, o site e tal, a contação de histórias né? Afro-brasileiras. Então, o que acontece? Nas redes sociais a gente enxerga esse novo filão e essa nova possibilidade que viabiliza essa democratização de acesso, porque todo mundo pode usar um celular, pode usar um tablet ou qualquer outro equipamento mais acessível, de custo, mais barato, para poder viabilizar as suas produções, as suas ideias e colocar o seu pensamento em rede para que todo mundo conheça. Era uma necessidade minha, como contadora de histórias, como educadora e também pela minha vivência no Sagrado do Candomblé, eu entendia que existia uma lacuna. Eu percebia que existiam muitos canais para a infância, muitas pessoas produzindo conteúdo audiovisual para crianças, mas que não considerava ou que não colocava a questão do negro como prioridade, em papéis socialmente valorizados, desmistificando conceitos, trazendo outros, apresentando esse universo que é para a criança negra, mas que é para todas as crianças. Afinal, por trabalhar muito tempo com educação infantil, eu percebi que a gente precisa trabalhar e falar de afro-brasilidade, de africanidade para todo mundo. Porque eu não quero que daqui mais na frente a minha filha passe pelas coisas que eu passei. Eu tenho uma filha de 1 ano e, enfim, todas essas coisas foram acontecendo. Eu tinha acabado de ter minha filha e eu ainda estava, tipo, recém-parida, né, com 4 meses de pós-parto, e eu fiquei naquela ansiedade, não, eu estou fora do mercado de trabalho oficial, porque eu me retirei para me licenciar, e depois, na sequência, comecei a dar encaminhamento nos projetos e atividades de educação de histórias, e como prioridade mesmo, profissional, e aí eu entendi que esse filão existia, esse cenário existia, essa lacuna, é um buraco, assim, né? A gente vê muita coisa sendo produzida, mas a gente tem Galinha Pintadinha, a gente tem Peppa, a gente tem várias animações,
Mas no Brasil a gente tem uma escassez. Você encontra produções haitianas, você encontra coisas em Cuba, inclusive encontrei blackface em Cuba, fiquei arrasada. Mas isso é outro capítulo. Então, blackface. Assim, fala aqui para o nosso telespectador o que é blackface, porque eu sei, mas tem quando a gente um ator, um artista, uma pessoa não negra utiliza de artifícios de maquiagem para se pôr negro. E quando isso acontece, você determina como blackface, a cara preta, né? A pessoa pinta. Isso aí vem de muito tempo, desde o teatro. Se a gente for pensar historicamente, isso aí tem uma história longa. E aí, voltando... E tem um YouTube negro, Tem. Black YouTuber, Tem. não é isso? Isso. Ano passado, o YouTube e o Google, na verdade, ele começou a enxergar essa movimentação de vários realizadores, comunicadores, que eram ou publicitários, jornalistas, atrizes, pessoas que estavam ali querendo se expressar da mesma forma que eu queria. Essas pessoas conseguiram chegar... Tem um público de seguidores imenso, né? Milhões, ainda não é o meu caso, mas eram milhões de seguidores, e isso chamou a atenção do Google e chamou a atenção especial, obviamente, dessa questão dentro do YouTube. E aí foi criado esse projeto, o YouTube Negro, que premiou até uma pessoa daqui do Brasil, menina lá de São Paulo, e Afros e Afins é o nome do canal dela, e aí começou a haver uma preocupação e uma atenção maior de criar nesses espaços de collab, de cocriação do YouTube, viabilizar cursos, material, equipamento, instrumentalizar esse pessoal, esses realizadores negros e negras que estavam fazendo, e estão, né, porque somos nós estamos fazendo muita coisa, criando muito conteúdo e mexendo, né, cutucando devagarinho ali nas estruturas, né, e começando a despertar uma atenção. Então, isso é uma coisa interessante que chama a atenção, que coloca essa produção audiovisual dentro de um outro patamar. Não que é mais do que a de outros, mas sim de que ela está chamando a atenção e de que ela consegue efetivamente ser potente. Que eu acho que era essa uma grande questão. No canal, eu procuro sempre trazer... Eu tenho alguns quadros, né? Por exemplo, eu tenho um quadro que é Eu Li na Eni. A Eni é a esteira de palha que nós, nas tradições afro-brasileiras religiosas, né, a gente usa como uma cama para o repouso, nos processos iniciáticos. E aquele material que é tão simples, é extremamente valioso e sagrado. É ali que a gente vive processos de introspecção, de autoconhecimento. E aí, o Eu Li na Eni é justamente um quadro onde eu apresento, sentada em cima de uma Eni, o cenário dessa produção literária afro-brasileira para crianças. Então, eu faço dicas de livro, sugestões mesmo. É uma resenha lúdica e crítica sobre essa produção literária para as crianças. Tem um quadro também, que é o Língua de Brincar, onde eu falo um pouco dessas afro-brasilidades na forma de falar, de como as diversas línguas das etnias africanas estão presentes do nosso modo de falar. Como é que é o nome mesmo do canal? Caçando Histórias, é o mesmo nome do meu projeto. Caçando Histórias. Histórias sem H, com E. Cacando Histórias com E. E aí a gente está nessa caminhada, produzindo. E agora o novo passo do canal é justamente fazer a contação das histórias. É o processo que eu faço nas comunidades de terreiro, nos espaços culturais, nas escolas e tal. Aí entra no canal e está sendo contada a história. Isso. Puxa, que massa, hein? Que a legal. gente está começando a investir nesse universo. Débora, você falou de um documentário filme Deus, né? Aí eu falei de Deus Negro, que é um livro incrível, não foi um livro incrível, uma época super potente assim nessa coisa, porque ele começa a pensar assim, e a questão do cinema aí, como é que é a representação de Deus, né? Quando Deus aparece, aquela coisa mais, é o homem, claro, é branco, né? Aí me lembrei até do Alto da Compadecida, quando aparece a Nossa Senhora, vem o Jesus, aí ele é negro, assim, né? Aí começam os dois a conversar e tal, e ele com aquela amorosidade, muito interessante. Por que não pode aparecer amarelo, vermelho, branco, né? Preto, né? Tem que ser sempre aquela coisa barbuda, né? Então parece que aí ganha Deus fica de dono, né, se apossam de Deus em certas culturas, né? Então a nossa cultura mais branquiçada se apossou de Deus, botou uma cor nele, botou ele homem. Tem uma coisa que você está falando da questão da imagem, né, do que é esse referencial estético mesmo. Uma pessoa que acho que vale a pena a gente enfatizar aqui é o Zósimo Bubu. Ele foi um grande ator e foi um grandiosíssimo realizador do cinema negro. Ele que é a base
na verdade, para a gente estar aqui falando qualquer coisa, é um homem negro que tem uma trajetória incrível, já é falecido, mas que deixou um legado e que precisa, em qualquer lugar, eu acho que aonde a gente está, onde a gente chega, e é importante trazer essa figura, porque ele incutiu, ele trouxe atores negros, as produções eram com atores negros o tempo todo, então é uma referência que eu acho que que me veio aqui diante desse cenário que a gente está falando, que é preciso também reforçar, que é muito fundamental. E eu acho só que uma coisa super importante, quando falar, né, de internet e tudo mais, você perguntava do cinema, né? Acho que essa coisa da potência, né? De por que fazer cinema, por que fazer YouTube, vídeo para a internet, né? Mas que existe um crescimento, né? Tem pesquisas que apontam, por exemplo, que a nossa geração e a minha, que, enfim, ainda sou jovem, mas nem dialogo tanto assim com o YouTube de acessar, mas que a televisão, por exemplo, vai ser uma coisa extremamente defasada para as crianças já de agora, que estão, enfim, né, até seus 9 anos, mas que o modo de acesso ao YouTube, né, acesso a conteúdo, informação, educação mesmo, é uma outra relação. As crianças hoje em dia já pegam, né, acessam filmes mesmo diretamente. E aí você pensa que tem plataformas, por exemplo, de streaming, tipo Netflix, mas existe uma experiência já no Brasil que é o Afroflix, que é uma plataforma de streaming, de disponibilização de filmes. Streaming? Streaming é transmissão pela internet, ao vivo ou não, de Eu ainda de não fui cooptado totalmente por esse negócio pela internet. do inglês da internet. Assim, eu ainda vou, não tem um termo em português para streaming, estou aqui fazendo a interpretação. Mas que é essa plataforma online, que é gratuita, que a pessoa pode entrar lá e tem um catálogo de filmes de realizadores negros e negras. Então, se eu tenho dificuldade a acessar um filme de Zosmo, por exemplo, que há uns anos, eu sou do tempo lá dos chats e tudo mais, de acessar o making of. Alguém talvez lembre. Tem que ter uma senha, tem que ser convidado por alguém de dentro, aquele espaço para cinéfilos. Né? E você perder sua senha, pelo amor de Deus, era um sacrifício retomar. Mas você tem agora essas plataformas abertas, voltadas para concentrar e para facilitar o acesso realmente, né? Pô, às vezes a gente produz tanta coisa, tem várias coisas sendo feitas, vários filmes, e você tem dificuldade de circular. Né? Eu vou fazer um filme e depois o que é que eu faço com isso? Claro que eu estou pensando desde agora. E para fazer o filme, vocês lançaram um crowdfunding, né? Em português, financiamento coletivo, vaquinha. A nossa vaquinha, que você entra lá, no qual desse... São mais de um site, né? É um site só, né? O crowdfunding é um site? Crowdfunding é a modalidade de apoio coletivo, né? Financiamento coletivo. Financiamento coletivo, fundo coletivo. No Brasil tem alguns sites, o nosso site está no Benfeitoria, né, para acessar. Benfeitoria, www.benfeitoria.com/estamos juntas. A pessoa pode ajudar, né? Jogar no Google, quiser apoiar a realização. Porque aparece o seu nome no final, de algumas pessoas têm isso, ganham um agradecimentos, né? do agradecimento. É uma modalidade de inserir as pessoas, né, por acreditarem que esse projeto é importante acontecer. Então a gente pede apoio. Se você acha importante essa causa, se você acha importante, se você pode colaborar, as doações começam a partir de muito pouco, né, a partir de R$15, e aí vão crescendo a partir da sua disponibilidade. É um sentido legal, de você vê o filme chegar lá, passa no final, lá está o seu nome no filme, assim, uma coisa nos créditos, né? E vai ser várias cartelas de crédito, várias pessoas do Brasil apoiando. A gente está nas redes sociais também, aí tem uma pessoa do Rio de Janeiro que viu no comecinho da campanha e disse, que legal, tipo, quero ajudar vocês, vou contar para os meus amigos, sabe? Nesse último minuto, Kemlan, diga para nós o que você sonha um pouco mais nesse ponto aí no audiovisual, um pequeno sonho, um grande sonho. Mais uma vez agradecer pelo espaço, também deixar alguns recados rapidamente. A gente está aqui em Pernambuco começando uma itinerância, é uma trajetória que a gente já faz há um tempo em algumas comunidades tradicionais, e aqui a gente vai iniciar, já fizemos no terreiro Axé Talabi, que fica em Paulista, agora nós estamos caminhando, indo para a Casa Xambá, o Centro Cultural da Xambá, que fica em Olinda, é uma casa que tem uma tradição, uma história muito importante. A gente vai fazer um trabalho efetivo com crianças dentro daquela comunidade, daquele que é um quilombo urbano reconhecido pelo IFAM, então é importante. E também dentro dessa lógica da colaboração, contando também com o apoio não governamental, mas sim das pessoas para viabilizar as coisas. Então, nesse momento, a gente está vivendo essa fase de abertura de possibilidades. Então, quem quiser conhecer mais, é só seguir lá no Instagram, no Facebook e no próprio canal. Legal. Só Caçando Histórias. Gente, temos que encerrar uma aula dessas duas hoje, muito bom, né?
agradecer muito, né, aqui a presença da Kemla Batista, que é pedagoga, né, tem um canal no YouTube, muito legal, e também a Débora Brito, que é jornalista e está fazendo filmes e tal, né? Obrigado a todos e até a próxima. Estamos juntos, né?